Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu, como um velho advogado, um advogado velho, vou ter que esclarecer alguns pontos que me incomodam muito ao ver as notícias falaciosas, mentirosas na imprensa todos os dias, todo mundo batendo no presidente, no ex-presidente Bolsonaro, por coisas injustas, né? Só porque o PT não gosta dele, então eles ficam perseguindo o cara. Só porque o Dino e o cachaceiro não gostam do presidente, eles ficam perseguindo e perseguindo. Então veja aí na capa, princípio da segurança jurídica e ato jurídico perfeito. É a pílula que nós vamos ver hoje. Então, quando você vive numa democracia, uma democracia verdadeira, que não é o caso da nossa aqui, onde a lei é respeitada e tudo, mas nós vivemos numa democracia relativa, que, para não dizer uma ditadura do STF, onde só vale as ordens dadas pelos tiranos que usam usam a máquina estatal, usam a toga, usam a caneta a seu favor e utilizam-se da força do Estado, da Polícia Federal, para perseguir os seus opositores políticos. Vejam o que aconteceu, esse negócio das joias aí do Bolsonaro. Em 1991, foi criada a Lei 8.394, que falava sobre o problema dos documentos que constituem o acervo presidencial. Aí. Então dizia a lei, artigo 2º, os documentos que constituem o acervo presidencial privado, né, no caso do presidente, são na sua última origem de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação ou venda. Quer dizer, se era privado, se era dele, ele podia fazer o que quisesse. Bom, então essa lei ela foi regulamentada posteriormente pela portaria 124 de novembro perdão, pela portaria 59 de 8 de novembro de 2018, ainda no governo Temer, final do governo Temer. Que aí ele regulamentou isso aí, dispondo sobre a política para a gestão de bens históricos e artísticos do presidente da República e outras providências. Então dizia lá no inciso 4 assim, porque você sabe que a portaria ela tem força de lei, ela está regulamentando uma lei, por isso ela tem força de lei, ela regulamenta. Então diz assim, bem de natureza personalíssima ou conjunto de direitos pelo recebedor, bem que, pela natureza, destine-se ao uso próprio do recebedor. A exemplo das condecorações, dos colares, medalhas, troféus, prêmios, placas comemorativas, vestuário, camisa, calça, sapato, boné, chapéu, pijama, gravata, enfim, e artigos de toalete, como perfumes, maquiagem, cremes diversos, roupa de cama, né, cama, mesa e banho, perecíveis, como o caso de frutas, chás, bebidas alcoólicas, que às vezes o presidente recebe champanhe, recebe vinho de vinícola e tudo mais, castanhas, né, frutas, artigos de escritório, que às vezes o presidente recebe. É muito comum o presidente receber canetas, gravatas, agendas, risque-rabisque, pastas, e joias também. Joias, semi-joias, bijuterias. Por exemplo, um relógio, uma joia, um anel, ou lá uma corrente, um prendedor de gravata, ou uma abotoadura. Isso são joias. Bom, então, a portaria 124 de novembro de 2021, 3 anos depois que o presidente Bolsonaro tinha recebido aquelas joias lá da Arábia Saudita, mandaram para ele, não sei como é que foi, ele fez uma portaria revogando isso aí. Então, a partir de novembro de 2021, isso aí perdeu a validade, dali para frente perdeu o valor. E o acórdão do Tribunal de Contas de 15 de março de 2023 determinou que o presidente restituísse à Caixa Econômica Federal e à Polícia Federal o conjunto de joias e armas que ele teria recebido. Isso aí essa determinação foi cumprida fielmente conforme o próprio Carlos Bolsonaro colocou em seu Twitter. Bom, então, pessoal, eu não sei o que eles estão vendo aí. Eu vou explicar por quê. Porque diz assim, a Constituição Federal diz lá no artigo 5º, inciso 37. Aqui fala do princípio da segurança jurídica. Né? Esse incisozinho aqui diz assim, ó, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. São 3 institutos do direito aqui. Bom, o que aconteceu aqui? O presidente, ele, por andar talvez excessivamente dentro das 4 linhas, ele se abaixa demais para os comunistas
esses esquerdistas que não sabem diferenciar nem o que é um homem, o que é uma mulher, porque afinal o esquerdista ele não quer diferenciar coisa nenhuma, ele não quer entender o hierógrafo da ciência jurídica. A senha dele é o dinheiro, é o poder, é prender o Bolsonaro. O Dino e o Cachaceiro aí passam o tempo todo preocupados em desviar o foco e perseguir o Bolsonaro. As barbaridades que eles fazem todos os dias ninguém vê e a imprensa silencia porque ela é paga para não falar. Então não adianta explicar para esse povo que não quer saber, e é o que eu falei na Constituição aqui. Então, nesse caso, aconteceu um ato jurídico perfeito. Significa que, por sua vez, o ato foi consumado dentro da lei vigente da época, né, e do tempo, né, e que se efetuou o fato e está resolvido, né? É segurança jurídica, não se fala mais no assunto, né? Mas o que aconteceu? Eles continuam, né? Continuam perseguindo o presidente por causa de um fato que não tem o que se fazer. Na época, ele podia fazer o que quisesse com aquelas abotoaduras, com aquele relógio, podia doar, podia vender, podia deixar de herança, podia botar fora. Era dele, né? Era um item personalístico dele e a lei lhe favorecia. Mas como era o Bolsonaro, não pode. Se fosse o outro, podia ter 11 containers cheios de obras de arte, de peças de ouro, de estatuetas, de coisas, não tem problema nenhum. Agora, o Bolsonaro não pode ter uma caneta, não pode ter um relógio, porque é crime. Então, meus amigos, vejam o que está acontecendo. Desculpa não explicar melhor para vocês, porque eu não tenho um quadro, que gostaria de ter um quadro para desenhar, fazer um croquis aqui, explicar direitinho, porque só ler um artigo de lei, às vezes a pessoa não entende. Mas o que eu quero dizer é que o Bolsonaro, se ele ficou com o relógio e depois entregou, como fato, ele nem deveria ter entregue, ele entregou porque ele quis, e ainda franqueou. Olha, a minha conta bancária, meu sigilo bancário está aberto, podem examinar o que quiserem aí. Ele nem vai esperar mandado judicial, nada, já tá franqueado. É sinal que quem não deve não teme. Então, meus amigos, vou deixar para vocês um livro aqui. Isso aqui, ó, o que eles estão fazendo com o Bolsonaro é isso aqui, ó, Assassinato de Reputação, um crime de Estado. Esse livro aqui do Romeu Tuma Júnior está em PDF aí no Google, e se quiserem compre na livraria, vocês vão ver coisas escabrosas desse partido das trevas que está no poder, essa ditadura aí. E tem um filme aqui, pessoal, também no link, é um filme sobre a intentona comunista, segunda parte, está no YouTube aqui, vocês vejam esse filme para vocês verem como essa intentona, essa vontade dos comunistas de tomar o poder já vinha há mais de 100 anos, e agora eles conseguiram, graças à infiltração, graças ao aparelhamento do Estado, e eles estão no poder, perseguindo as pessoas que são anticomunistas, ou que são conservadoras, ou que são de direita. Então, pessoal, vejam isso, por favor, ajude a compartilhar isso, curtam, isso é muito importante. Amanhã eu volto para explicar outros institutos, como, por exemplo, a coisa julgada, né? E também o direito adquirido. São outros institutos também que está na Constituição, está nos códigos, mas as pessoas, como nós não temos mais justiça no país, as pessoas esqueceram isso. Eu acho que até os estudantes de primeiro ano aí, que estão começando o direito, como a minha filha, ainda nem estudaram essa parte ainda. Então, e tão simples e tão direto que é. Então, pessoal, até mais, obrigado.